Meus queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir em 1 João, capítulo 1. Vamos novamente fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aqui está bom. Leitura até o versículo 4 está de bom tamanho. Bem, queridos, ao estudarmos essa primeira epístola, nós precisamos de reconstruir o seu contexto, não especificamente o contexto da carta, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando alguém busca um comentário bíblico dos livros da Bíblia, no caso aqui, alguém pega um comentário bíblico, se você em casa pegar um comentário, mesmo esses de introdução dos livros da Bíblia, na própria Bíblia, né? Ou um comentário qualquer da epístola, ou desta ou de qualquer outra, os comentaristas costumam fornecer o contexto histórico e espiritual da carta. Seria um contexto imediato. Ou seja, o argumento é que o autor dessa carta, deste livro, ele escreve esse livro por algumas razões de ordem prática do seu tempo. Seria mais ou menos como que João, neste caso, ele estivesse ali enfrentando no seu tempo alguns problemas com uma heresia proveniente do gnosticismo. É assim que a maioria, se não todos, os comentaristas colocam a carta como sendo um antídoto contra algum problema, alguma heresia que estivesse ali naquele tempo causando um mal à igreja. E é verdade que toda carta, todo livro, ele tem um contexto imediato. Entretanto, eu acredito que além e muito mais importante que o contexto imediato, é o contexto remoto, é o contexto geral em que este livro se encaixa dentro do todo da Escritura. Até porque os problemas de um contexto imediato, no caso ali do primeiro século, talvez contenha alguns problemas que não são hoje os nossos problemas. Daí a carta, o conteúdo da carta ficaria muito restrito a resolver um problema do passado que talvez não seja hoje o nosso problema, e hoje nós tendo outros problemas, essa carta não nos serviria para resolver as nossas questões próprias do nosso tempo. Então é verdade que é importante nós entendermos o contexto imediato no qual essa carta foi escrita, né? Os problemas imediatos. Mas, sobretudo, é importante nós entendermos que as cartas ou os livros da Bíblia, eles têm um conteúdo que explica um problema de contextos remotos e contexto do presente e contexto do futuro, porque o livro deve ser encaixado dentro da história de toda a Escritura, da história de Deus com a criação e da história do homem. Então nós estamos fazendo essa abordagem do contexto de 1 João, não dentro do contexto imediato, tá bom? Que fique claro, para que alguém ouvindo nossas mensagens possam eventualmente querer refutar dizendo, não, os problemas que João estava rebatendo ali era o problema do gnosticismo, que não admitia a encarnação do verbo, que dizia que o Cristo só se encarnou em Jesus no momento do batismo, e que no momento da morte o Cristo se retirou do homem Jesus, né? Enfim, uma série de argumentações que... Então, assim, estamos procurando compreender a partir do tema central. Essa carta tem um tema central, um tema em torno do qual todas as argumentações vão estar ali gravitando. E o tema central dessa carta é a comunhão.
Ou seja, o grande argumento de João é que num dado momento da história, o Cristo de Deus, ele intervém na história humana. Num dado momento da história, o Cristo de Deus, ele se faz carne. Esse Cristo que lá no seu evangelho é o Logos, aqui ele diz, é a vida. O Logos é a vida. E agora essa vida, ela interveio na história humana, se fez carne, se mostrou aos homens, se manifestou e nos trouxe a mensagem do Pai. E o objetivo dessa intervenção da vida na história humana é trazer os homens e convidar os homens para que tenham comunhão com Ele, com a vida e com o próprio Pai. Então, esse é o argumento principal dessa epístola. Evidentemente que quando você continuar a ler aqui no capítulo 1, seguir adiante, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, muito provavelmente, se você não estiver atento, você vai se deparar com uma série de ensinamentos que você possa perguntar, ora, mas qual é a relação com o tal do tema central, que é a comunhão? Por isso que a maioria das pessoas passam despercebido da ideia de comunhão. E vou dizer mais, e a maioria dos escritores não percebem que o tema central é o problema ou a solução da comunhão. Isso por uma razão muito simples, porque a comunhão não deve ser entendida conforme hoje em dia se entende, comunhão enquanto uma comunhão religiosa, né? Ou seja, aqueles que fazem parte da mesma religião supostamente estão em comunhão, comungam da mesma fé, dos mesmos dogmas, dos mesmos símbolos, né? Enfim, ou de uma comunhão institucional, que hoje parece que é o que mais pesa, que as pessoas falam que quando você participa de uma determinada denominação cristã, ali comungando da mesma profissão de fé e seguindo ali os paradigmas de vida, de comportamento, enfim, você está em comunhão com aquele grupo de pessoas. Mas quando a Bíblia fala de comunhão, nós precisamos entender que essa palavra comunhão, ela é o resultado ou é a solução de um problema que começa lá na origem de todas as coisas, na origem mesmo da criação do mundo, do universo, na criação do homem. É um problema que se dá em virtude da queda do homem. Não tem como nós entendermos o tema comunhão sem compreender o começo da história. Ou seja, Deus cria todas as coisas, Deus cria os anjos, Deus cria os homens, cria o universo. Só que no ato da criação, Deus estabelece como fundamento uma unidade absoluta. Deus é esta unidade na qual todas as coisas são criadas. Deus cria o universo como um todo. E esse todo, do qual todos os seres inteligentes e que têm consciência participam, Deus os cria para eles viverem em Deus e constituírem um só espírito, uma só mente, uma só consciência, uma consciência divina, uma consciência expandida, uma consciência que reflita o próprio Deus. Querem a prova disso? Lembram quando Jesus, ele fez a oração, chamada oração sumo sacerdotal, lá em João capítulo 17, que é um dos capítulos importantes do Evangelho de João. Ele ora dizendo assim: Pai, eu oro para que eles, os discípulos, sejam um. Ele ora pela unidade dos discípulos, de modo que eles sejam um, como és tu em mim e eu em ti. Quando diz eu e o Pai somos um, por exemplo, a ideia não é a ideia de trindade, de substância, não é? Embora a maioria das pessoas tomam esse texto para falar de trindade, mas não pode ser trindade, uma vez que a oração é que eles sejam um em nós, e que eles sejam um em nós, e eu neles, como eu sou em ti, e tu és em mim. Ou seja, Deus não estaria trazendo o homem para dentro da trindade,
em termos substanciais. Não, não é esse o argumento. É a unidade mesmo, a unidade de vida, de pensamento, de sentimento, de disposição, de consciência. O universo como uma expressão e manifestação daquilo que Deus é. Por isso que nós, na semana passada, falamos de Atos capítulo 17, quando Paulo diz que de um só, Deus fez todos os homens, né, para o buscarem, vivendo sobre a terra, o buscarem. Ou seja, de um só, de um único princípio. Ou seja, se nós entendermos que todos nós temos uma única origem, temos um único fundamento, nós somos provenientes de um mesmo sopro, de um mesmo Espírito, todos procedendo de Deus, ficaria mais fácil nós entendermos que ontologicamente e essencialmente e necessariamente nós somos um. Agora, e por que nós, sendo necessariamente, ontologicamente um, porque somos participantes de um mesmo princípio vital, por que nós somos muitos, não no sentido numérico, mas no sentido mesmo de oposição? Por que existem tantos mundos, não somente diferentes, mas sobretudo antagônicos? Por que nós somos aqueles que lutam uns contra os outros, que nos dividimos, que nos separamos, não somente no âmbito menor dos nossos relacionamentos, mas se você olhar no âmbito da história, você vê que o mundo inteiro está em vários níveis dividido, no sentido de que um espírito diabólico, ele reina e governa todas as mentes, todos os corações, toda a humanidade, entendendo o diabólico no sentido próprio da palavra, que diabolos, né, que é a palavra grega, significa aquele que rompe, aquele que separa, aquele que divide. Então a condição do mundo de divisão é exatamente o problema da queda. Logo agora, a grande busca de Deus e o grande trabalho de Deus qual que é? É a obra de redenção. Deus vai redimir o homem. Mas para que serve essa redenção? Redimi-lo de quê? Levá-lo para onde? Aí fica muito fácil quando cada um começa a pensar, não, Deus vai redimir o homem para levá-lo para o céu, como se o problema do homem fosse o lugar onde ele se encontrava, ou vai redimir o homem para que o homem alcance em si mesmo e para si mesmo uma iluminação em detrimento do restante da humanidade. Porque não é assim que algumas religiões fazem? O seu grupo é aquele que alcança uma bem-aventurança, enquanto os outros, porque não participam do seu grupo, da sua profissão de fé, eles são lançados no lago de fogo. Não é assim que geralmente a história da humanidade, por essas teologias, se consuma? Um mundo dividido num céu de prazeres e num lago de fogo de tormento? Ou seja, é uma história que nunca se resolve o real problema da criação de Deus. Então, Deus agora, ele, a partir da queda, ele se encaminha e ele trabalha para redimir. E essa redenção tem um propósito, tem um fim. Poderíamos dizer que essa obra de redenção tem um telos. Tem um telos, é uma palavra grega, telos, que significa o auge da manifestação do ser. O que seria isso? Então você imagina uma semente. Uma semente, ela é uma semente, só que ela possui um telos. Ela possui em si mesma uma série de coisas que precisarão crescer e se desenvolver até alcançar uma plenitude. Então o telos da semente é a árvore no seu estágio maduro. Então o telos é aquilo que a semente há de ser. Então, quando Deus começa a trabalhar com a obra de redenção, essa redenção tem um telos, tem um propósito final, um objetivo final. E que objetivo é esse? Quando é que essa redenção atingirá o apogeu, atingirá o máximo da sua potência? Quando é que essa redenção vai chegar no auge da sua glorificação? É aquilo que está
lá em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, quando Paulo diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Ou seja, Deus está trabalhando para que na plenitude da dispensação dos tempos, todas as coisas voltem, retornem para essa base, para esse fundamento, para esse princípio, voltem para Cristo, para que tudo esteja em perfeita harmonia. E essa perfeita harmonia é chamada de comunhão. Comunhão é harmonia de espírito. Com quem? Com o Pai, com o Filho, comigo mesmo, com a criação de Deus e com todos os homens. E o elemento que unifica todas as coisas, nessa grande unidade, nessa grande harmonia, nessa grande comunhão, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que agrega em mim, em você, todas as coisas. Daí que a obra de redenção, ela é muito mais do que meramente uma profissão de fé, uma congregação, uma igreja, ainda que tudo isso seja muito importante, mas precisamos olhar para como Deus cria todas as coisas numa unidade, como isso se desagrega em razão do pecado, como que Deus intervém agora para redimir essa humanidade desintegrada, para conduzi-la a essa plenitude, conduzi-la a essa unidade, conduzi-la a este apogeu, conduzi-la a esta harmonia, conduzi-la a esta comunhão. Por esse motivo que quando Deus vai salvando as pessoas dentro desse processo, o objetivo não é formar uma igreja somente no sentido de reunião de pessoas, mas como Paulo vai ensinar em Efésios capítulo 2, o objetivo é trazendo aqueles que estão distantes, gentios, trazendo aqueles que estão distantes, os judeus, eliminando todas as paredes de separação, toda inimizade, a própria lei como código de conduta que separa os homens e os classifica em bons e maus, retirando todas as coisas, Deus derramando o seu perdão, sua graça, sua misericórdia sobre esses homens, atraindo-os à cruz, formam de ambos os povos um só corpo com Deus. Esse um só corpo com Deus é comunhão. Comunhão, portanto, não é um mero conceito, é um estado de alma, é um estado de espírito. Comunhão é quando eu me harmonizo espiritualmente com os meus irmãos, a despeito das diferenças, a despeito dos meus erros e dos erros deles. Porque nós classificamos as pessoas, eu tenho comunhão com este, não tenho comunhão com aquele, porque este presta segundo o meu juízo de valor, o outro não presta segundo o meu juízo de valor. Essa religião é boa, aquela é ruim, aquele homem é do demônio, esse é de Deus, esse é das trevas, esse é da luz, é isso, aquilo, outro, e nós vamos então criando, fazendo exatamente o contrário daquilo que a obra de Cristo realizou, né? Que é atrair todos para Cristo, e na cruz, que destrói toda a inimizade, destrói toda a diferença, ali forma, portanto, um só corpo com Deus, e esse corpo com Deus, lá em Efésios capítulo 2, resulta em quê? Vamos ver? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Resulta em quê? Eu estou me esforçando, amados, para os irmãos entenderem o conceito de comunhão, tá? Resulta em quê? E aí eu vou ler aqui a partir do 11, mas eu quero me deter mais ali no versículo 18 em diante, tá bom? Mas eu vou ler do 11 para dar aquele sentido, né, aquele peso maior ao entendimento. Diz assim, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Merece ser grifado, né? De ambos fez um. Essa é a ideia de comunhão. Com um. Com implica multiplicidade, mutualidade, variedade. Com um. Então, de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Esses que estavam perto eram os judeus. No sentido da economia divina, os judeus naquele tempo eram os que mais estavam próximos, no sentido de que eles eram os oráculos escolhidos por Deus para trazer o Cristo, né? Então, paz aos que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Porque por Ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, nós temos um Espírito, nós temos um homem, nós temos um corpo. Veja a ênfase de como que a obra de Cristo é trazer os que estavam distantes, trazer os que estavam separados, retirando todos os empecilhos, que estratificavam esses homens espiritualmente falando, tirando a lei, tirando a inimizade, tirando os muros, tirando as barreiras, e então fizesse com que ambos tivessem acesso ao Pai em um Espírito. Então é por meio desse Espírito que todos têm o quê? Acesso, todos chegam ao Pai, todos retornam ao Pai, todos voltam a uma origem, a um ponto comum, a um fundamento. Assim, esse assim seria a consumação desse processo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, a ideia que é uma família, não mais pessoas distantes, não mais estrangeiros, não mais peregrinos, não mais errantes, mas agora todos sendo trazidos por meio de um Espírito, têm acesso ao Pai, formando um só homem, formando um só corpo, formando uma só família. São todos essas expressões que falam desta unidade, que falam desta comunhão. Então esta é a obra de Cristo, é a obra, o telos da redenção, é esse apogeu, esse momento áureo em que todas as coisas estarão voltados para Deus. E daí que nós, quando falamos disso, podemos usar vários termos. Quando dizemos, por exemplo, que nós fomos reconciliados com Cristo, o que é ser reconciliado, se não voltar para essa base de unidade? Não é? Por isso que Jesus vai dizer que quando nós formos um, então nós seremos reconhecidos pelo mundo como discípulos de Cristo. Ou seja, o que mostra, o que revela, ou o que caracteriza que nós somos discípulos de Jesus é a unidade. E Paulo vai trabalhar, portanto, em suas epístolas, sobretudo aqui nessa epístola aos Efésios, essa ideia de unidade. Esforcemo-nos por manter a unidade da fé, a unidade do Espírito. Se bem que ele diz que esforcemo-nos por atingir ou por preservar a unidade do Espírito. E quando ele fala da unidade da fé, ele fala que nós estamos sendo trabalhados para, ao crescermos, nós superarmos todas as divisões do problema da fé para chegarmos a uma unidade de fé. A unidade de fé ainda para nós hoje ainda é um grande problema.
a questão da unidade da fé. Isso porque há várias maneiras que as pessoas ao longo da história vão desenvolvendo suas crenças, seus dogmas, não é? Mas a ideia é que nós vamos abandonando ao longo do tempo tudo aquilo que não é essencial, a fé cristã, a fé em Deus, a verdade, para que possamos todos nos encontrar naquilo que é essencial, naquilo que não pode ser barganhado, não pode ser negociado, aquilo que é fundamental, porque é a expressão da verdade. Então, João, quando na sua epístola, 1 João capítulo 1, ele ali apresenta no início que a comunhão que os apóstolos têm é com o Pai e o Filho, e que agora eles comunicavam a nós essa revelação, essa manifestação da vida, com a qual eles tiveram contato, que eles viram, que eles tocaram, que eles contemplaram. Ele diz que eles comunicavam isso para que nós também pudéssemos ser integrados nesta mesma comunhão. Quando então o homem é integrado nessa comunhão, e agora nós já entendemos, eu imagino, que essa comunhão não é simplesmente participar de uma comunidade religiosa, mas sobretudo é uma comunhão do espírito, uma comunhão do coração, da alma, é ser reconciliado. Quando isso acontece, aí é onde surge aí o que chamam de um novo nascimento, um novo coração, um novo espírito. Porque o que acontece? As pessoas, ao lerem a Escritura, elas tomam todas essas questões como sendo doutrinas, a doutrina do novo nascimento, a doutrina, e eles ficam lidando com essas doutrinas, lidando com esses conceitos. Qual é o conceito correto, ortodoxo, o conceito mais próximo da verdade, e esquecem que novo nascimento é uma experiência, como resultado de sermos levados a Deus, de nos voltarmos a Deus. Quanto mais o homem se volta a Deus, mais consciência ele ganha acerca de si mesmo. Portanto, o novo nascimento nesse sentido é uma expansão de consciência para que você possa se encontrar em Deus, e ao se encontrar em Deus, possa viver de acordo com aquilo que nós somos em Deus, de acordo com a vida de Deus que nos gerou, que é o nosso fundamento, que está no nosso espírito e que nos faz pessoas semelhantes de fato a Deus. E daí então, uma vez tendo um novo nascimento, agora eu posso chamar o meu semelhante de quê? De irmão. Eu estou falando agora a epístola de João. E se eu chamo o meu irmão, meu semelhante de irmão, porque nós somos agora uma família, aí entra o problema de se você diz que ama a Deus, mas você aborrece o seu irmão, isso não te parece contraditório? Como é que nós reconhecemos que somos provenientes de uma mesma base, de uma mesma fonte? Se eu digo que o outro é o meu irmão, como é que eu o aborreço? Como é que eu odeio o meu irmão? Como que eu, a semelhança de Caim, imagine, eu mato o meu irmão? Então toda a epístola de João agora vai caminhar nesse sentido. Se estamos em comunhão, nós estamos na luz. Se estamos na luz, nós andamos na verdade. Se nós andamos na verdade, nós amamos a Deus e amamos nossos irmãos. Se amamos nosso irmão, nós não matamos nosso irmão, não perseguimos nosso irmão. Ou seja, todas as coisas que se seguem na epístola de 1 João será o resultado desta comunhão, será o resultado dessa unidade em Deus. O que ele vai combater, então, efetivamente, é exatamente a contradição daqueles que dizem estar em Deus, dizem estar na luz, dizem estar em comunhão, mas vive nas trevas. Esse será o grande argumento do apóstolo João. Só para a gente poder pegar esse entendimento, volta lá na primeira epístola de João e verifica que tão logo ele fala que a vida se manifestou para nos levar à comunhão com o Pai e o Filho, no versículo 5 ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Vocês percebem que agora ele entra no problema da contradição? Se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus, e Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, mas eu estou nele, e eu estou em comunhão com ele, mas eu vivo em trevas. Ele está dizendo, isso não é comunhão. Você pode ter comunhão com a instituição religiosa, você pode ter comunhão nesse sentido, mas no sentido da comunhão, desse retorno a essa base, essa unidade, não. Essa é uma grande mentira. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser entendido para compreender claramente a primeira epístola de João. Perfeito? Então, coloque isso de lado um pouquinho. Não se esqueçam desse conceito fundamental de comunhão e vamos seguindo adiante. Bem, diante disso, sabendo que todo o telos da obra de Deus é levar o homem, toda a humanidade, a essa comunhão plena com Ele, né? Todas as coisas dos céus e da terra retornando em unidade a Cristo. O problema é que há um grande período de tempo entre a queda do homem e a vinda de Cristo. Quando João diz, aquilo que era desde o princípio, que temos visto, que temos ouvido, que contemplamos, a vida se manifestou e nós damos testemunho e nós temos comunhão com a vida, até esse momento que esse Cristo vem nos levar à comunhão, existe um longo período que a Bíblia vai chamar de menoridade. Esta é a segunda coisa que nós temos que compreender para entender a epístola de João. Qual é a primeira coisa mesmo que devemos entender da epístola de João? O conceito de comunhão. Vocês entenderam o conceito de comunhão? Sabem reproduzir? Saberão dizer para as pessoas, a partir de hoje, comunhão é... Aí vocês falam para a pessoa. Tá bom? Se não decoraram, depois pega o vídeo, volta, pega as referências, pega o raciocínio e formate a ideia de comunhão. Primeiro ponto. O segundo é que, depois da queda do homem, ou desde a queda do homem até a vinda do Cristo, que veio para estabelecer essa comunhão, para trazer todos a essa base, a essa comunhão, formando um só corpo, uma só família, um só espírito, um só homem. Há um grande período de tempo que a Bíblia vai chamar de o tempo da menoridade. E este é um problema não só daquele tempo, né? Foi um problema naquele tempo, era necessário que assim fosse, porque a humanidade tem que se desenvolver, passando por todas as fases de crescimento normalmente, mas se torna um grande problema para nós hoje. Por qual razão? Porque havendo passado o tempo da menoridade, porque nós vivemos de Cristo para frente e não de Cristo para trás, não poucas as pessoas, se não a maioria esmagadora, vamos falar dos cristãos, que é melhor, vivem como se fosse ainda no tempo da menoridade. Um período da menoridade, esse período ele quer dizer que foi um período que os homens, eles, por causa da ânsia no seu interior, dessa busca pelo divino, porque... Deixe-me falar aqui uma ilustração para vocês entenderem. Vocês me permitem colocar assim? É uma ilustração que foge um pouquinho, parece que sai todo, mas vai voltar no ponto central. Tá bom? É porque eu acho muito interessante essa questão. Vou pegar uma questão mitológica, mas vai dar todo o sentido quando voltarmos para essa questão da ânsia do homem na menoridade. Tá bom? Tá, dá uma pausa aqui no pensamento. Conta no livro O Banquete, de Platão, quando os poetas estavam ali, os filósofos estavam ali fazendo os seus elogios, né, os seus cantos ao deus Ero, conta lá no livro que um desses filósofos, ao falar sobre o deus Eros, não perca o raciocínio, tá? Nós temos que voltar lá para o tempo da menoridade e a ânsia do homem na menoridade. Então conta que no tempo na antiguidade, isso é mitologia, tá, pessoal? Não é Bíblia e nem verdade.
É verdade no sentido, não nos fatos, não nos acontecimentos. Diz que os deuses olharam para os homens e perceberam que os homens eram muito poderosos, muito fortes. E que esses homens, eventualmente, se eles se rebelassem contra os deuses, essa era a preocupação de Zeus. Ele pensava, se os homens se rebelarem contra nós, os deuses, quem vai construir os nossos templos? Olha a preocupação de Zeus. Quem vai oferecer as ofertas, as hecatombes, os sacrifícios para nós, os deuses? E aí, observando os homens, ele notou que os homens eram de 3 categorias. Havia, deixa eu diminuir aqui a história. Ele percebeu que os homens, muitos deles, eram, qual a palavra? Eles eram, me ajudem aí. Ai. Eles eram, quando é homem e mulher ao mesmo tempo, eles eram andrógenos. Ou seja, era um ser com 2 caras, com 2 rostos. Um rosto masculino e um feminino. Mas era um ser só, era uma unidade. Tinham 4 braços, 4 pernas, 2 sexos, um masculino e um feminino, mas era um ser único, era uma unidade. Por isso eram fortes. Havia também homens com 2 rostos masculinos, né? E assim também os femininos. Vamos ficar só no andrógeno por enquanto. Aí ele pensou o quê? Não, se nós cortarmos, dividirmos o homem, cada um deles ao meio, nós vamos fazer o quê? Vamos enfraquecê-los. E ficando os homens fracos, e eu quero deixar claro, repetindo, que isso é mitologia, não tem nada a ver com a verdade de Deus, mas só para trazer o entendimento, os homens ficariam enfraquecidos, porque cada um seria agora só uma metade, e uma metade nunca é forte o suficiente, como se fosse um ser integral, né? Esse ser andrógeno, esse ser conjunto, perfeito? E o que aconteceu? Dividindo então os homens para enfraquecê-los, misturou todo mundo e agora ficaram só as metades perdidas. E aí diz que a partir de então surge no homem a ânsia, o desejo e a busca por encontrar a sua outra metade. De acordo com essa ideia dentro da mitologia, o homem tem então essa necessidade de encontrar essa outra parte. Ela não tem descanso enquanto não encontra essa outra parte. Tá, qual que é o fundamento desse raciocínio, dessa mitologia? É dizer que uma vez que se perdeu de si algo essencial, você não pode ser pleno ou alcançar a plenitude sem encontrar essa parte que te falta. Agora pega essa mitologia, joga ela no lixo e pega só o sentido de que o homem, uma vez que se desintegrou de Deus no coração e na consciência, ele se torna agora um ser em falta, um ser sempre em nostalgia, um ser sempre em busca daquilo que é o seu fundamento, a sua substância, a sua vitalidade. E esse fundamento que agora o homem procura e necessita é Deus. É o que, com outras palavras, podemos dizer o que chamam de teotropismo. É a necessidade, a inclinação e a tendência do homem de se voltar a Deus e de buscar a Deus. E agora isso é a verdade, isso é o Evangelho. São palavras e pensamentos de Paulo em Atos capítulo 17, quando diz que os homens, eles andam em busca de Deus. E ao buscarem a Deus, ele busca tateando, e essa expressão tateando implica que este homem que busca a Deus, ele está buscando encontrar esse fundamento, só que ele é cego, só que ele não enxerga, e porque ele anda tateando, ele eventualmente vai encontrar alguma coisa e vai se apropriar daquilo, não é? Porque no seu tato, por não enxergar, ele pode presumir que aquilo seja o divino, que aquilo seja o sagrado, que aquilo seja Deus. Só que isso nunca vai resolver o seu real problema. Então, no tempo da menoridade,
Os homens andavam, portanto, com essa ânsia. Ainda hoje existe essa ânsia, mas a ânsia no tempo da menoridade era marcada por uma busca sem nunca poder encontrar efetivamente, porque fala do homem de si mesmo, procurando, mediante os seus próprios raciocínios, que são caídos, a sua própria compreensão, que é cheia de engano, cheia de treva, tentando encontrar esse fundamento divino. Daí é que nós vamos encontrar que nesse período da menoridade, tudo o que a humanidade fez em termos de buscar o divino, tudo o que eles erigiram, os templos, as religiões, as orações, as ofertas, os sacrifícios, tudo o que eles faziam no tempo da antiguidade, ali no tempo antes de Cristo, eram chamados de os rudimentos do mundo. Rudimento, aquilo que é elementar, que é o beabá, ou seja, era a expressão espiritual de uma criança. Eles não tinham condição efetiva de lidar ou de buscar a Deus de uma maneira direta. Eles estariam sempre procurando a Deus de maneira oblíqua, por intermédio de. Por isso que em todo o Antigo Testamento, a relação dos homens, com Deus era sempre uma relação indireta. Eles iam a Deus por meio de um templo físico. Tinha que ter um templo, um lugar lá em Jerusalém, e eles tinham que se encontrar com Deus lá. Tanto é que você vai encontrar Moisés dizendo, até mesmo em nome de Deus, que todos os anos, todos os homens judeus, hebreus, deveriam subir ao templo para se encontrar com Deus e oferecer seus sacrifícios, praticar ali as festas que Deus havia estabelecido. E tinha um templo físico no qual o homem se encontrava com Deus, e lá o homem oferecia sacrifícios, oferecia ofertas, oferecia incenso, oferecia bolo, oferecia animais, oferecia sangue de animais, e ficava ali cantando e guardando dias da semana, dias do mês e festas e tudo mais, e lua nova. Ou seja, os homens tinham ou tentavam se aproximar de Deus por meio das coisas. E isso para falar dos hebreus, povo do Antigo Testamento. Mas tem muito mais. Nós vamos ter os pagãos, por exemplo, que criaram seus deuses do Olimpo, os deuses do Tártaro, para poder mediar as relações com os homens. Eles também, os pagãos, eles criaram os elementos, ou melhor, eles estabeleceram os elementos da natureza como coisas sagradas. As entidades que representam a chuva, representam a água, representam os mares, representam a fertilidade, representam a colheita, representam isso e aquilo outro. Ou seja, esse período de menoridade que são os rudimentos do mundo, era um tempo em que os homens tentavam por todos os meios e mecanismos humanos uma criação que nós chamamos isso de religião. A religião é o esforço do homem de alcançar a Deus, de servir a Deus, de conhecer a Deus por meio de suas próprias mãos. Sentido geral, é o homem que quer ou intenta construir uma torre, e isso é próprio da infantilidade, da menoridade, da meninice, de um pensamento rudimentar. O homem achar que ele é capaz de construir uma torre que o leve até Deus. Olha só o indivíduo pensando, Deus está lá, nós estamos aqui. Como fazer para alcançá-lo? É simples, vamos construir uma torre que nos leve a Deus. Então daí que esse tempo da menoridade era até justificável e compreensível que os homens assim vivessem deste modo, depositando a sua fé em coisas. Imagine vocês que naquele tempo acreditava-se que você podia dar a Deus um presente para acalmá-lo. Deus está virado e você tem que dar alguma coisa para ele. Um bolo, você faz um bolo, leva para ele. A gente falando assim parece até uma piada, mas quando você lê a Escritura, como você tem muito respeito por ela, lá está dizendo, traga-me um bolo de flor de farinha. Está escrito lá. Quando você lê, você acha aquilo bonito, tão... Não, isso é apenas uma maneira rudimentar
daquele tempo era próprio, mas não podemos admitir que depois de Cristo em diante as coisas continuem como antes. Os homens lidando com o divino, com o sagrado, por meio de objetos. A Arca da Aliança era o lugar onde Deus falava, de onde Deus falava. Mas até hoje tem pessoas que nem fazem a Arca da Aliança, não é nem uma reprodução da Arca da Aliança. Você olhando assim, se a câmera chegar próximo, você vai perceber que até de plástico é. Porque a de lá, do Antigo Testamento, era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Poxa, era bacana. Hoje em dia eles fazem uma coisa velha de plástico, né? Pinta de cor de ouro, com spray, e os crentes ficam todo mundo querendo tocar na tal da arca. Ou seja, todo o esforço divino, se assim podemos dizer, de a própria vida vir e se mostrar aos homens é de nada. Os homens querem a arca, a água do Jordão, o templo de Salomão, a água benzida, orada, o óleo ungido, a flor ungida. Bem, mas afora essas questões religiosas, esse homem, na sua ânsia de encontrar algo maior do que ele próprio, ou encontrar algo que lhe desse sentido, eles pensavam, bem, o homem tem que atingir uma plenitude. Logo os gregos também criaram a paideia grega, quer dizer, eles criaram a educação do homem integral, a fim de que esse homem fosse no espírito, alma e corpo o novo homem, o homem civilizado, o homem plenificado. Tudo isso são meios, é o homem tentando resolver um problema de natureza espiritual, do seu espírito humano, tentando resolver um problema que é uma questão de desconexão. Então não somente tinha as questões religiosas, mas depois dos gregos vieram os romanos, né, que estabeleceram ali não somente a polis dos gregos, mas agora com a política, com o militarismo. Tudo isso são formas do homem tentar resolver os seus problemas de humanidade. E tantos movimentos, depois olhe a história direitinho, quantos movimentos, quantos momentos históricos não teve a humanidade, né, passando pelo Renascimento, depois o Iluminismo, né, enfim, as nações-estados, os sistemas de democracia, de monarquia, sistemas de governo, comunismo, capitalismo. Tudo isso é o homem tentando se agarrar em alguma coisa para falar, olha, nós conseguimos resolver a nossa vida. Seja no aspecto religioso, no aspecto político, no aspecto ideológico, no aspecto econômico, no aspecto bélico. Ou seja, tudo é o homem tentando por si mesmo resolver um problema que só Deus pode resolver. De modo então que todo esse período, desde a queda até a vinda, a primeira vinda de Jesus, esse tempo é o tempo da menoridade, marcado pela busca do homem, essa ânsia do homem encontrar a Deus por meios oblíquos, a saber, por meio da religião. Sobretudo a religião, seja ela a religião dos hebreus, seja qualquer outra forma de religião, o homem tentando encontrar, sempre por intermédio sempre tendo entre o homem e a divindade alguma coisa com o qual servir a Deus. Daí o próprio Jesus, quando questionado ou quando perguntado pela mulher samaritana sobre Deus, sobre servir a Deus, sobre adorar a Deus, aquela pergunta é uma pergunta muito importante dentro desse contexto. Onde nós devemos adorar a Deus? Você podia desdobrar essa pergunta em várias outras. Como pode o homem adorar a Deus? Onde adorar a Deus? Como adorar a Deus? Isso é a sede, é o homem nessa busca. E Jesus então ele responde dizendo, olha, presta atenção, vem
a hora e já chegou. Nós temos que nos prender nessa expressão, vem a hora e já chegou. Vem a hora quer dizer, dentro da economia de Deus haveria de chegar um tempo em que isso haveria de mudar. Vem a hora, essa hora tão esperada chegou. Por isso que quando o próprio Cristo sai a pregar, ele começa seu ministério, ele começa dizendo, o tempo está cumprido, crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, chegou a plenitude do tempo, o tempo alcançou, um nível de crescimento, e agora, nessa atual situação, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para vos tirar do jugo, da escravidão da lei, da condição de escravos e estabelecê-los como filhos. Então vem a hora e já chegou, disse Jesus à mulher samaritana, em que o verdadeiro adorador não mais adorará a Deus, não mais servirá a Deus por meio de coisas oblíquas, por meio dos rudimentos, por meio de objetos, de coisas sagradas. Vem a hora e já chegou, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito. Então entenda que a vinda de Cristo, que nós chamamos a primeira vinda de Cristo, primeiro advento de Cristo, nós falamos muito mais aqui no DEVAP, a encarnação de Cristo, e agora em 1 João, a manifestação da vida, tudo é o mesmo evento. Este momento é um momento de mudança, estabelece-se uma mudança na humanidade. Os homens agora precisam adorar a Deus em espírito, em verdade. E por que se dá essa mudança? Porque desde a queda do homem até aqui, é o homem tentando buscar a Deus, tentando encontrar a Deus. A religião é o esforço do homem, é a tentativa do homem de encontrar a Deus, de servir a Deus e adorar a Deus por meio de coisas, seja elas quais forem. Agora, este momento da encarnação é o momento que Deus fala, não, agora não é o homem que vem buscar a Deus, é Deus quem vem buscar o homem. Então, esse momento da encarnação, o próprio Deus, ele fala, eu vou agora buscar o homem, tirá-lo do jugo da escravidão, tirá-los da posição de escravos, tirá-los dos rudimentos, e agora vou elevá-los a uma posição e a uma condição de filhos. Essa é a grande proposta da primeira vinda de Jesus. Ele não veio estabelecer uma nova religião com novos símbolos, com novos ritos e com novas coisas sagradas. Não. Ele veio acabar com tudo, destruir tudo. Falar, olha, agora o homem terá de conhecer a Deus no seu espírito. O homem agora deverá voltar-se para dentro de si e encontrar dentro de si um tesouro que está aí escondido, porque Deus não está longe para que o homem não possa encontrá-lo. Deus está perto, está dentro de ti. O reino de Deus está dentro do homem. Agora vem o Cristo, ele se manifesta, a vida se manifesta, Deus se faz homem, se faz carne, e agora começa todo um caminho de transição, de mudança, de abandono das coisas materiais, físicas, efêmeras, que antes apenas representavam sombras, figuras, tipos, para poder colocar o homem, numa relação de uma experiência com as realidades espirituais. Agora é o homem e Deus. O homem terá de agora, enquanto adulto, essa é a ideia, enquanto adulto, aprender a caminhar
por si mesmo, ele Deus, sem o auxílio de muletas e de amuletos, sem o auxílio. E talvez é o que mais nos pega, né? Aqui no Devap mesmo, uma vez ou outra, tem algum irmão que diz: Alexandre, chega aqui, eu não sei mais caminhar. Porque o que eu sabia não serve mais, diz que não presta, não é de Deus, não tem futuro. O que ele sabia era subir no monte, descer monte, jejum de Daniel, campanha, dízimo. E agora é ele e o espírito humano, é ele Deus no seu espírito. E ele não sabe lidar com a sua interioridade, ele não sabe lidar com esse Deus interior, porque é mais fácil você acordar de manhã e você ter uma reza escrita para reproduzir, Você senta ali, medita e decora aquelas palavras, você fala e está tudo certo. Fala, não, larga isso, abandone tudo e qualquer coisa que não seja Deus. Deus será o seu tudo, o absoluto dentro de você. E sempre esteve, nunca esteve fora do homem. Era o homem que na sua cegueira, tateando, ele ia criando essas coisas. É por essa razão então que em 1 João, agora vocês verão que fará todo sentido. João começa na sua primeira epístola dizendo o que era desde o princípio. E agora ele tem algo a apresentar. O Evangelho, agora, quando ele é anunciado, ele nos oferece algo. E o que o Evangelho nos oferece? Um templo, um outro templo. Ele nos oferece uma outra Bíblia, outros ou novos sacrifícios. Será que ele apenas ressignifica aquela parafernália de coisas que havia no Antigo Testamento e nós agora vamos carregá-la com um novo significado? Querem ver uma coisa interessante? É para assustar, Mas é um fato. Os cristãos não têm muita ideia de Antigo e Novo Testamento. Eles não fazem essa diferença. A maioria tem a Bíblia como uma coisa só. Para eles, tanto faz você ler lá em Números como ler lá em Colossenses. É uma coisa só para eles. Mas tem alguns outros que já têm uma certa diferença. São mais antenados, estudam mais, têm maior compreensão e distinguem Antigo de Novo Testamento. Mas eles entendem Antigo e Novo Testamento como sendo os livros da Bíblia. O Antigo seria os 39 livros, de Gênesis a Malaquias. E o Novo Testamento eles entendem de Mateus a Apocalipse. Ou seja, eles estão lidando com o quê? Com papel, com tinta, com letras, com conceitos. Mas tem alguns que são mais espertos, falam, não. O Antigo não é de Gênesis a Malaquias, o Antigo é de Gênesis a João. Porque na verdade o Novo só começa lá com a morte de Jesus. Então é ali no finalzinho de João, pegando Atos até Apocalipse. Já melhorou um pouco, Mas continua lidando com coisas. E não entendem que a ideia de aliança, de testamento, é o relacionamento que Deus estabelece com o homem. E são nesses livros que este relacionamento é definido. Mas o testamento é a relação, é a aliança. Quando você se casa, você que é casado, você não constituiu uma aliança com a pessoa? Você não foi a um padre, a um pastor, a um juiz de paz, e você não assinou uns documentos lá, uns papéis? Depois daquele dia você acabou com sua vida, você lembra? Você assinou o papel? Bem, brincadeiras à parte. Você assinou o papel? Aí saiu, está aqui a certidão de casamento? Não. Juiz, padre, pastor, pai de santo, papel, cartório, nada disso é casamento. Casamento é relacionamento. Tudo aquilo que aconteceu dizem respeito à aliança que você fez com uma pessoa. Sim ou não? Logo, Antigo e Novo Testamento fala de um tipo de relacionamento estabelecido entre Deus e os homens.
Relacionamento esse que é posto em termos, né, de testamento nos livros da Bíblia, seja os chamados Antigo Testamento ou Novo Testamento. Mas o fato é que o Antigo Testamento é uma aliança que Deus faz com o povo, dizendo: olha, se vocês viverem deste modo em relação a mim, será deste modo, acontecerá isso e aquilo outro. E aí, nessa própria aliança, né, se define os elementos por meio dos quais eles viveriam em relação a Deus. Rudimento. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, estabelece um novo tipo de relacionamento. Não é com os textos. Os textos dizem respeito a este relacionamento. O que é proposto agora nesta nova aliança? Uma aliança que propõe, o que ela propõe para nós? O que nos é oferecido? É oferecido um lugar, só que esse lugar é o próprio Deus. É o próprio Deus. Lembra que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Um lugar. É um lugar que ele quer preparar. Aí vocês falam: está vendo? Um lugar lá no céu para a gente morar. Não, calma, vou preparar-vos um lugar. Aí diante disso, Filipe olha e fala: Senhor, mas... Não, aí Jesus fala: vou preparar-vos um lugar, e vocês sabem para onde eu vou, que lugar é esse? Aí Filipe fala: não, o senhor está de brincadeira, Senhor, não é? Ou melhor, Jesus fala: e vós sabeis o caminho. É algo nesse sentido. E Filipe pergunta: ora, Senhor, se nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Como é que se dá isso? Jesus fala: ora, eu sou o caminho. Então há um lugar proposto para nós, e Cristo é este caminho. E ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o caminho que nos leva ao lugar. Ninguém vem ao Pai. O Pai é o lugar. Isso no versículo 10 de João 14 ele diz: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Porque ele havia dito: eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estou vocês também estejam. E eu estou onde? No Pai. Então essa nova aliança, esse novo momento diz: olha, vamos agora deixar tudo para trás, tudo que é rudimento, e agora nos é oferecido um lugar. Esse lugar é em Deus. É tudo muito misterioso, muito místico e muito difícil de alcançar, eu reconheço, porque é mais fácil uma receita, uma reza, não é? Se eu disser para vocês: olha, amanhã vocês acordam, façam um jejum, e Deus vai resolver sua causa. Não é mais fácil você chegar amanhã e falar: não, Senhor, eu consagro esse jejum a ti. Aí você não come. Não, água pode, porque está muito seco, mas comida não. Você bebe água até para matar a fome, né? Não é mais fácil? Não é mais fácil fazer uma reza de São Cipriano? Se é para fazer, vamos fazer as coisas pesadas logo, né? Não é mais fácil fazer o jejum de Daniel, uma campanha? Não é mais fácil você comprar passagem lá em Israel, lá no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, no poço de Jacó, no Rio Jordão? Não, agora é dito: olha, agora vamos lidar com as coisas espirituais. E aí, o que nos é proposto? 1 João capítulo 1 diz: o que era desde o princípio. É isso que é oferecido. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Versículo 1 fala: olha, o que nós temos a dizer foi uma experiência que nós tivemos, uma experiência com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida. Essa vida, ela veio a nós. Interessante que João, quando fala de comunhão,
ele vai usar o termo vida. A vida se manifestou, né? Porque a vida é aquilo na qual nós existimos, é o que há de mais orgânico, de mais vital, é a própria existência, a própria vida, aquilo que nos faz viver. A vida não é um conceito, por mais que você não saiba conceituar a ideia de vida, é ela que te faz existir, não é isso mesmo? Então ele diz, olha, a vida veio, nós tocamos, nós vimos, nós contemplamos, essa vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o que é oferecido agora, no lugar de todos os rudimentos do mundo, é a vida. É o conhecimento de Deus em nós, como vida. É a experiência de Deus em nós, como vida. É conhecer o Deus que habita em nós, o Cristo interior que habita em nós. E à medida que nós vamos conhecendo e aprendendo, e sobretudo nós vamos vencendo esse obstáculo, né? Já observaram que orar é uma das coisas mais difíceis que tem? Porque você tem que vencer o obstáculo dos sentidos. Quantos não começam a tentar orar? Aí tem que se concentrar muito para não perder a atenção, porque qualquer movimento você está olhando. E hoje em dia piorou, que a pessoa tem que orar e o celular fica do lado, né? Aí o zap toca, aquela chamadinha, aí você olha rapidinho para ver se é importante, né? Aí não é importante. Aí continua orando. Aí você tenta, aí você tem que imaginar um céu, imaginar alguém assentado, imaginar a cara de Deus, como é que é o rosto de Deus, a forma de Deus, os anjos cantando, tentando entrar em conexão com alguma coisa da sua imaginação. Nós temos que vencer os sentidos, porque nós queremos, só achamos que Deus está presente se nós sentirmos algo. Se você se arrepiar, fala, rapaz, eu chegando, me arrepiei. Aí você acha que você está tendo uma experiência. Não é isso mesmo? Então, nós precisamos de vencer essas coisas, e isso leva bastante tempo, mas tudo começa pela compreensão. Se você compreende que o que nos é proposto, o que nos é oferecido, é exatamente essa experiência com a vida e que ela habita em nós, versículo 3 diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, é neste momento que essa vida ela é manifestada e oferecida a nós, nós somos convidados à comunhão nesta vida. Somos convidados a viver nesse retorno. Somos convidados a viver no Espírito. Então, tudo que o Evangelho nos propõe é essa vida no Espírito. Se Paulo vai dizer, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Estamos sempre sendo convidados a essa vida interior, a essa interioridade, a esse conhecer a Deus, a esse crescimento de Deus em nós, esse desenvolvimento da nossa salvação que se dá pelo nosso crescimento espiritual e que vai nos levando pouco a pouco à medida da estatura de Cristo, essa vida interior. E então no versículo 4 diz o apóstolo João, estas coisas pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, este versículo, eu quero fechar o estudo de hoje com este versículo, porque ele nos traz aqui algo sensacional. Quando ele diz, estas coisas, pois, vos escrevemos, nós temos aqui um nós e um vós, sim ou não? Quem é esse nós? São aqueles que viram, ouviram, contemplaram e tocaram o verbo da vida, são os apóstolos. Aí você imagina, se os apóstolos estiveram com a vida encarnada, viram, tocaram, ouviram, entraram em comunhão com essa vida, e estavam em comunhão com essa vida, eu pergunto, não está bom?
Eles não têm uma plenitude ou não? Os apóstolos não têm essa plenitude? Se eles estão em comunhão com a vida, só que eles dizem que João diz que a alegria deles não estava completa. Ainda que eles estivessem em comunhão com o Pai e o Filho, eles não tinham ainda a alegria completada. O que diz o versículo 4? Estas coisas, lê aí, essas coisas vos escrevemos, vos anunciamos, vos transmitimos, para que a nossa alegria se complete, seja completa. Ou seja, enquanto houver alguém fora dessa comunhão, o todo não estará formado. A alegria se completa com a reunião de todos. Ainda que eles estivessem em comunhão com a vida, era preciso testemunhar daquilo que eles viram e anunciar aquilo que eles receberam, para que outros entrassem nesta mesma comunhão e, entrando, se completasse a bem-aventurança, se completasse a alegria, se atingisse a plenitude. Ou seja, não é assim, eu tenho comunhão com Deus, eu estou com Deus, eu estou em Deus, está tudo bem, os irmãos que se danem. Tem essa ideia, não tem? Eu tenho comunhão com Deus, eu estou bem. Aí você vai e fala do seu irmão, fala do seu semelhante. Então, isso é um grande engano. É aquele que pensa que está na luz, ou que diz estar na luz, e na verdade ele está em trevas. Então, João conclui essa primeira parte aqui da sua epístola dizendo que a alegria, a bem-aventurança, quando você pega ali, bem-aventurados são, não tem que as bem-aventuranças, em outras traduções coloca felizes são aqueles que, essa bem-aventurança é a felicidade. Em todos os termos que os antigos, os filósofos buscavam a tal da felicidade, da completude, da plenitude, embora ainda conceitos humanos, mas é o homem buscando essa completação. Você acha que você será completo sem o seu irmão? Não temos como ser completos sem que todas as coisas retornem ao Criador. Porque se Deus criou todas as coisas numa base originária, numa unidade, e tudo ali se desintegrou no coração e nas consciências, enquanto houver alguém fora desta unidade, não estará completo. E, portanto, a felicidade não estará plena. Não se terá alcançado o telos, a plenitude, o apogeu. Bem, é isso aí, né? Alguém vai dizer, pastor, está longe, né? Tá difícil. Mas vocês estão percebendo como os tempos estão ficando difíceis? Sim ou não? Até o Brasil, que era uma terra tão boa, está tão difícil. Tanta coisa acontecendo no mundo. A terra está gemendo, os homens estão desesperados. Como Jesus predisse no seu sermão escatológico, os homens desmaiarão de terror. Então os homens estão nesse momento crucial, a Deus querendo amadurecer o homem, trazer o homem, quebrar o homem, quebrantar o homem, convencer o homem, para que ele ceda e se entregue ao seu trabalhar. Então é isso aí. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nós possamos orar para que não somente nós possamos adentrar essa comunhão, como também nós possamos alcançar, juntamente com todos, a alegria plena. Amém?